Você tem acompanhado no noticiário a polêmica envolvendo os Estados Unidos e a Groenlândia. Me parece que o loirão endoidou de vez, não é mesmo? Após aquela captura relâmpago em cima do ditador da Venezuela, agora ele aparece dizendo que está interessado no território da Groenlândia. Mas o que motivou a querer uma área coberta por gelo? O que tem lá a ponto de despertar o interesse dos Estados Unidos? E mais, o que tem tirado o sono de Donald Trump que ninguém te falou ainda? Isso é o que abordaremos a partir de agora, mas antes de prosseguir, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para notificações de vídeos novos. Então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Do nada você dorme e de repente acorda no outro dia e está lá no noticiário. Donald Trump quer anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. What the fuck? Como assim? O loirão endoidou agora, é? O que diacho tem naquele amontoado de gelo para o cara querer aquele pedaço de terra? Calma que vou te contar tudo. A Groenlândia, para quem não sabe, fica lá em cima, ao lado do Canadá. É um território autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca, contendo apenas 56 mil habitantes. E é lá que tem 3 fatores que fazem os Estados Unidos se interessarem por aquela área pensando geopoliticamente. O primeiro fator é o controle de rotas marítimas pelo Oceano Ártico que conecta a Ásia, Europa e América do Norte, sendo crucial para dificultar a atuação da China nessa região. A Groenlândia é uma ilha que fica no Oceano Ártico, que vem passando por um processo de grande derretimento desde os anos 80, tornando assim cada vez mais acessível as rotas marítimas pelo Oceano Ártico, com a diminuição das calotas polares, transformando assim completamente o comércio global, permitindo rotas marítimas mais rápidas e um custo que podem chegar a 1/3 no caso de rotas da China para a Europa. Alguns estudos sugerem que o Ártico pode ficar sem gelo entre os anos 50 e 70. Os Estados Unidos já dominam a maioria das rotas marítimas como a do Atlântico e do Pacífico, mas a sua presença no Ártico ainda é limitada. O segundo fator é a localização estratégica da Groenlândia para instalações de bases americanas. Donald Trump disse o interesse em construir um domo de ouro, parecido com o domo de ferro de Israel, com o intuito de ser um sistema antimíssil capaz de detectar, rastrear e, se necessário, interceptar em um possível ataque. E a Groenlândia seria o lugar perfeito para a execução desse projeto. O terceiro fator, e talvez aquilo que está nas maiores noticiários e discussões atualmente, é a busca desenfreada pelas terras raras. Enquanto o derretimento do gelo no Ártico abre possibilidades de novas rotas marítimas, esse derretimento também favorece a extração e produção de terras raras na região, já que lá possui uma grande quantidade dos minerais preciosos que têm atraído os olhos de grandes economias como a China e os Estados Unidos. Porém, existe um grande problema para os Estados Unidos que impedem ele de agir, pelo menos por enquanto. A Groenlândia é um território pertencente à Dinamarca, e a Dinamarca é um país que faz parte da OTAN. Para quem não sabe, a OTAN é um tratado militar assinada em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, no qual 32 países são membros e que tem por objetivo responder militarmente qualquer ofensiva ou ataque direto a qualquer país membro. Ou seja, tanto os Estados Unidos quanto a Dinamarca fazem parte da OTAN, o que os torna aliado até a presente momento. E se os Estados Unidos resolvem fazer uma ofensiva militar contra um território pertencente à Dinamarca, a OTAN praticamente se desfaz, pois os Estados Unidos sozinho possuem um total de 3/4 de todo o poder militar dos 32 países pertencentes à OTAN. Você consegue entender o tamanho da encrenca e a mudança no tabuleiro geopolítico que pode acontecer caso os Estados Unidos queiram botar esse plano em ação? Mas afinal de contas, o que são essas terras raras que todo mundo está falando? As terras raras são regiões onde pode extrair um conjunto de 17 elementos químicos vitais para a construção de tecnologia do futuro. Elementos como o lantânio, o sério, o ítrio, dentre outros, todos presentes na nossa tabela periódica. A indústria considera esses elementos essenciais para fabricar ímãs permanentes de alta performance, ligas metálicas especiais e diversos componentes eletrônicos.
eletrônicos. A presença das terras raras no cotidiano alcança dimensão bem mais ampla do que a maioria das pessoas imagina. Esses elementos entram na composição de itens domésticos, equipamentos industriais e soluções de alta tecnologia. Entre suas principais aplicações, destacarei aqui 5 deles que estão presentes no dia a dia das pessoas. O primeiro são os eletrônicos de consumo, ou seja, smartphone, tablets, computadores, televisores, fones de ouvido e discos rígidos, o qual, se você está me assistindo agora, é porque você está usando um desses equipamentos que, para sua fabricação, utiliza-se ímãs e fósforo à base de terras raras. Esses elementos contribuem para maior capacidade, tamanho reduzido e melhor qualidade de imagem e som. O segundo é a energia renovável, as chamadas energia limpa, né? Turbinas eólicas e alguns tipos de painéis solares dependem de ímãs e ligas especiais que são fabricadas através de elementos presentes nas terras raras. Como resultado, esses sistemas geram mais energia com equipamentos menores e mais leves. Terceiro são os automóveis. Então você tem veículos híbridos elétricos que fazem uso intensivo de ímãs de neodísimo em motores e componentes de controle, além de sensores variados. Esses elementos ajudam a aumentar a autonomia, reduzir o peso e melhorar o desempenho desses veículos. Em quarto lugar está talvez o mais importante, que é o setor médico. Equipamentos de diagnóstico por imagem, lasers cirúrgicos e dispositivos de alta precisão utilizam compostos de terras raras. Com isso, hospitais e clínicas conseguem diagnósticos mais detalhados e procedimentos médicos menos invasivos. E em quinto lugar está a defesa e aeroespacial. Sistema de guiagem, radares, mísseis e satélites empregam esses elementos em diversas partes sensíveis. Desse material, as Forças Armadas e a indústria aeroespacial obtêm maior confiabilidade e precisão em condições extremas. Então veja só aqui eu falei sobre a importância desses minerais na fabricação de eletrônicos, energias renováveis, peças para automóveis, aparelhos médicos e equipamentos para a defesa e a aeroespacial. Ou seja, 5 setores importantíssimos para qualquer economia que se diz soberana. Muitas pessoas acreditam que os Estados Unidos têm travado uma grande guerra comercial contra a Rússia e a China, mas eu digo para vocês, a guerra dos Estados Unidos é mesmo contra a China. A Rússia é meio que carta fora do baralho e eu vou mostrar o porquê. Hoje, a corrida está pelos recursos naturais. Quem tiver isso, daqui a alguns anos sairá bem na frente das demais economias. Aqui eu falei sobre as terras raras e o petróleo, pois é justamente os dois recursos mais disputados nos dias atuais. E nesse quesito, a China parece levar uma pequena vantagem em cima dos Estados Unidos. E isso tem preocupado as autoridades americanas, pois eles não querem ficar dependendo da China daqui a alguns anos. Já a Rússia não tem se mostrado um país como uma economia robusta a ponto de incomodar os Estados Unidos no futuro. E a guerra contra a Ucrânia tem enfraquecido muito ela. De acordo com o último relatório do Serviço Geopolítico dos Estados Unidos, as reservas globais de terras raras somam um total de 130 milhões de toneladas métricas, e os países com sua maior concentração são esses. Em primeiro lugar vem a China, que sozinha detém um total de 44 milhões de toneladas métricas em sua reserva. E olha quem aparece na segunda posição. Se você pensou que era os Estados Unidos, você errou. Pois é, meus amigos, é o Brasil. O Brasil aparece isolado na segunda posição, possuindo uma reserva aí de 21 milhões de toneladas métricas. Mais uma grande oportunidade que a natureza nos presenteia, né? Mas que nós acabamos desperdiçando essas oportunidades e assumirmos um protagonismo a nível mundial, né? Em terceiro lugar vem a Índia, possuindo uma reserva de 6,9 milhões de toneladas métricas em sua reserva. Em quarto lugar está a Austrália, tendo um total de 5,7 milhões de toneladas métricas. A Rússia só aparece em quinto lugar, com um total de 3,8 milhões de toneladas métricas do material. E o Vietnã finaliza a lista dos 6 países com maiores reservas de terras raras do planeta, possuindo um total de 3,5 milhões de toneladas métricas. Juntos, os 6 principais países representam aproximadamente 4/5 de toda a reserva conhecida no mundo todo. E aonde está os Estados Unidos nessa brincadeira, né? Os Estados Unidos aparecem em sétimo lugar, com aproximadamente 1,9 milhões de toneladas métricas, seguido exatamente pela Groenlândia, que aparece em oitavo lugar com mais ou menos 1,5 milhão de toneladas métricas do material. Ou seja, se os Estados Unidos conseguem anexar a Groenlândia no seu território, eles praticamente dobram a quantidade de terras raras para serem exploradas. O impacto das terras raras aparece em 3 grandes frentes: tecnologia, meio ambiente e relações internacionais. Do ponto de vista tecnológico,
tecnológico, esses elementos funcionam como insumos críticos para a cadeia produtiva de alta complexidade. Sem eles, diversos equipamentos atuais que conhecemos hoje perderiam desempenho ou apresentariam custo de produção muito mais elevado, mas o grande problema mesmo é justamente a sua exploração. No aspecto ambiental, a separação dos elementos exige processos químicos complexos e muitos depósitos contêm material radioativo, como tório e urânio, o que aumenta os riscos para o meio ambiente e a saúde humana. Em alguns tipos de jazidas, as operações precisam controlar rejeitos radioativos e efluentes químicos de forma constante. Esses problemas tornam urgente o investimento em tecnologia de mineração limpa, regulação ambiental rigorosa e transparência nas cadeias de extração. Na esfera geopolítica, o domínio sobre grandes reservas de terras raras permite que certos países reforcem sua posição em negociações comerciais e acordos estratégicos. Enquanto muitos países buscam tentar construir alianças para ter o direito de exploração desses minerais, a China permanece como o centro nervoso da cadeia global, tanto em extração quanto em processamento e tecnologia. Hoje, os americanos importam a maioria de suas terras raras dos chineses, o que coloca em xeque a soberania dos Estados Unidos, já que a briga hoje está na produção de energia limpa e eletrônicos, o qual são necessários elementos encontrados justamente nas terras raras para sua fabricação. Então olha só, países como Estados Unidos e China estão anos-luz no quesito tecnologia do que os outros países restantes. Da mesma maneira que esses dois países têm visões de muito longo prazo, então eles estão enxergando aí pelo menos 100 anos lá na frente, enquanto que países como o Brasil não conseguem enxergar além do que os próximos 4 anos, que é onde ocorrerá a próxima eleição. E como a briga entre eles está no desenvolvimento de tecnologia, eles começam a olhar com muito mais atenção para as terras raras, pois o futuro passa por ela, e nessa guerra até o presente momento me parece que a China está em uma bela vantagem. Vamos chegando ao final de mais um vídeo, já deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para estar sempre por dentro de todos os assuntos recentes do nosso canal, e não deixa de comentar. Se você gosta de temas de geopolítica, escreva aqui embaixo nos comentários geopolítica para eu poder estar trazendo mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!